Amado irmão, amada irmã, amada igreja, boa tarde. Nesta quarta-feira, dia 19 de setembro de 2018, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra edificadora e exortadora para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja. Mas, primeiramente, nós queremos pedir perdão àquelas pessoas que, porventura, nós temos machucado, magoado, ferido ou ofendido, que nos perdoe em nome de Jesus. Nós queremos pedir perdão ao nosso Deus e Pai, ao Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo de Deus, por todos os pecados por nós cometidos, na certeza de que Ele estará nos ouvindo dos céus, nos perdoando de todos os pecados, sarando toda a nossa terra, conforme Ele nos promete em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14b. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E em nome de Jesus nós queremos também abraçar, parabenizar, cumprimentar todos os aniversariantes desta quarta-feira, deste dia 19 de todo o decorrer desta semana, que completa e comemora mais uma data natalícia, que grandes bênçãos de Deus se estendam sobre todas as vossas longevidades terrenas, saúde e paz em nome de Jesus. E hoje, amados, mais uma vez, nós vamos ver que verdadeiramente a palavra de Deus se cumpre, conforme está escrito em Jeremias capítulo 1, versículo 12, disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir, e a palavra de Deus tem que se cumprir, porque é o Senhor Jesus Cristo. Conforme está escrito em Apocalipse capítulo 19, versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama a palavra de Deus, e estava vestido de um manto tinto de sangue, o nome pelo qual se chama o verbo de Deus. E hoje nós vamos ver que realmente o homem colhe aquilo que planta, conforme está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 7, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Não erreis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem plantar vai colher. E hoje nós vamos ver, amados, biblicamente no Antigo Testamento, as pessoas colhendo os frutos das suas semeaduras, e não é diferente nos dias de hoje. O homem certamente colherá aquilo que planta. Portanto, vamos nos esforçar para fazermos boas práticas, adotarmos boas práticas em nossas vidas, para colhermos sempre bons frutos. Portanto, vejamos, Jacó e Rebeca, eles enganaram a Isaac e, consequentemente, a Esaú, que era filho de Rebeca com Isaac, e era irmão gêmeo de Jacó. Mas, conforme está escrito em Gênesis capítulo 27, os versículos 6 em diante. Quem quiser ver, vai lá na Bíblia, em Gênesis capítulo 27, versículos 6 em diante. Mas Isaac, ele tem que fugir da presença de Esaú. Os pais dele mandam ele a parentela de Rebeca a Labão, que era irmão de Rebeca, e, por consequência, Labão engana Jacó 10 vezes, por diversas vezes. E, conforme nós podemos ver em Gênesis, capítulos 29, dos versículos 21 em diante, porque Jacó, ele se afeiçoa, ele se apaixona, ele passa a amar Raquel, que é uma das filhas de Labão, mas ele trabalha 7 anos por Raquel. Mas na hora do casamento, Labão pega e dá a filha mais velha, a Leia, e Jacó depois tem que trabalhar mais 7 anos por Raquel, e por isso, amados, Jacó ele certamente colheu os frutos das suas semeaduras. E em Gênesis capítulo 31, versículo 7 está escrito: mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Portanto, se ele enganou o irmão, ele foi enganado, ele colheu os frutos das suas semeaduras. Portanto, vejamos agora em Gênesis capítulo 37, dos versículos 1 ao 11, o que diz: José é vendido por seus irmãos. José era um dos filhos de Jacó, era o filho de Jacó com Raquel, e os irmãos, por o invejarem, por ele ter tido sonhos, por ele, conforme está escrito em Gênesis capítulo 37, dos versículos 1 ao 11, José é vendido por seus irmãos, e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã.
Estas foram as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. José, porém, era bem fofoqueirinho. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais, e disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que temos sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinava o meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e sua mãe e teus irmãos a inclinar perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Por quê? Porque Jacó, ele via que aquele sonho de José era de Deus. Agora vamos passar lá para o versículo 20, quando eles tramam a venda de José. Vinde, pois, agora e matemo-los, e lancemos numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Olha só a inveja que faz, amados. Agora vamos para o 23. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a túnica de várias cores que trazia, e, tomando-o, lançaram na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Agora vamos ver Gênesis, vamos lá para o versículo 23, 24, nós já vimos, 27. Vinde e vendamo-los a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. José foi vendido como escravo. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Portanto, José foi vendido e se tornou escravo, mas os irmãos colheram as consequências. Amados, o que o homem planta, o homem semeia. As descendências dos seus irmãos, em Êxodos, capítulo 20, dos versículos 5b e 6, o que é que está escrito? Porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Portanto, os irmãos de José que venderam José para o Egito, José se tornou governador-geral do Egito, ele interpretou os sonhos de Faraó, por causa da fome. Aí depois houve fome no Egito, os irmãos de José tiveram que ir ao Egito comprar comida, e José se fez depois conhecer a eles. Eles foram com o seu pai Jacó e com toda a sua casa para o Egito, e lá eles se multiplicaram sobremaneira, ao ponto de, depois da morte de José e até mesmo da morte dos seus irmãos, os seus filhos passarem a ser escravizados pelos egípcios. Só que os filhos de José não foram escravos, porque José tinha se casado com uma egípcia. Portanto, vamos ver em Êxodo capítulo 1, dos versículos 6 ao 14. Sendo, pois, José falecido, e todos seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que toda a terra se enchia deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Portanto, o povo da descendência de Jacó
ele se multiplicou demais. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas. Porém, porque edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicaram e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, e com os que serviam com dureza. Portanto, por eles terem escravizado José, as consequências vieram. Gálatas capítulo 6, versículo 7, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Portanto, vamos praticar boas obras para que nós colhamos bons frutos. Que fica esta palavra de exortação para a amada igreja. Nós estamos correndo por causa do tempo. Senhor, muito obrigado por mais esta palavra edificadora e exortadora para a amada igreja. Continue a falar às nossas mentes, aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Guarda-nos com a sua destra fiel, com a destra da sua justiça e livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.